Ele é conhecido como um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Aleluia. Um homem cheio da graça e da presença de Deus. E Elias aparece nesse contexto de uma forma repentina. Aleluia. A Bíblia não fala a genealogia de Elias, não fala de quem ele é filho. Aleluia. Mas fala que ele é da cidade de Tisbe, das terras de Gileade. Aleluia. Uma cidade pequena. Aleluia. Uma cidade, pastor, que não tem elites religiosas lá. Aleluia. Que não tem grandes influências naquela cidade. Aleluia. Ou seja, Elias é uma cidade pequena. Creio eu que também é uma cidade que muitos não davam valor por ser pequena, não ter grandes influências naquela cidade. Aleluia. Mas o interessante é que Deus pega pessoas do anonimato e coloca em evidência. Aleluia. Assim como o profeta Elias, ele aparece nesse contexto. Aleluia. O profeta Elias aparece nesse contexto a qual Israel está vivendo a apostasia da fé, está vivendo em idolatria. Aleluia. Por causa do rei Acabe, que faz uma escolha quando não era para ter feito aquela escolha de se casar com alguém que professava outra fé, ou alguém de outra cultura. Aleluia. Que a esposa dele, por nome de Jezabel, filha de Etibaal, a qual servia ao Deus Baal. E quando ele faz essa aliança com essa mulher começa a implantar dentro do povo de Deus os costumes deles, os costumes pagãos. Ou seja, aonde tinha adoração a Deus, passou a não ter mais. Porque o povo de Abijudi ficou questionando dois pensamentos. Aleluia. Porque Jezabel, ela é um sistema corruptível. Aleluia. E esse sistema opera até os dias de hoje. Dentro de igrejas, fora de igrejas, governos. Aleluia. Em todas as classes esse sistema está atrelado dos dias de hoje, mais forte que antigamente. Aleluia. E Elias era um cabra corajoso. Elias era uma pessoa que zelava pela santidade de Deus. Elias era alguém que, quando recebia uma ordem de Deus, Elias não tinha medo. Elias falava aquilo que Deus mandava ele falar. Aleluia. Porque Elias fala: cuja a presença do Senhor em quem estou. Aleluia. Elias não apareceu lá por acaso. Elias foi lá porque Deus, o próprio Deus, enviou. Porque sacerdote e profeta há diferenças. O sacerdote leva do povo para Deus, e o profeta de Deus para o povo. Aleluia. E aquele povo estava envolvido em pecados, corrupções. Aleluia. Quebras éticas e morais, quebras de princípios. Aleluia. E aquilo não estava agradando a Deus, porque o povo de Deus é um povo santo, remido e separado. Aleluia. Que nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, não podemos se misturar com Jezabel, não podemos se misturar com aquilo que é de errado. Aleluia. Devemos vigiar para não cairmos, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Será que nós estamos vigiando e orando? Aleluia. 32 mil homens subiram com Gideão para a guerra, mas somente 300 foram. Por quê? Covardes e medrosos, voltem para trás. Aleluia. E aqueles que não vigiaram também voltaram para trás. Aleluia. Só ficou aqueles que tinham coragem para enfrentar a guerra. Aleluia. Será que você tem coragem para enfrentar a guerra? Aleluia. Ou você vai fazer igual aqueles covardes que vão olhar para trás e voltar? O Senhor não te alistou para essa tão grande guerra, para você desistir, para você olhar para trás, para você querer dizer assim: não vou mais, Senhor. Uma vez escolhido, sempre escolhido. Não adianta correr. Aleluia. Se Deus te marcou, porque quem tem promessa é marcado, pastor. Aleluia, tem feridas.
Quer saber se uma pessoa tem promessa? Deixa ela falar das feridas que ela tem para você. Aleluia. Deus. Porque é uma guerra espiritual. Aleluia. Carne e espírito. Se você tem feridas, esse é um grande. Aleluia. A grande obra que Deus tem na tua vida. Você foi marcado. Aleluia. Isso é um grande sinal. Aleluia. E Elias aparece. Aleluia. Acabe. Elias é corajoso. Ele confrontou diretamente com o rei Acabe. Ele não mandou recado. Já que vai. Ele não mandou carta. Olha, estou dizendo assim para o rei Acabe. Não. Elias, ele foi pessoalmente. Porque ele sabia o Deus que ele servia. Aleluia. Ele sabia que o Deus a que ele servia era um Deus fiel para guardar ele. Aleluia. Mesmo debaixo do decreto de morte. Elias sabia que isso poderia acontecer com ele e aconteceu. Mas Elias, ele não se amedrontou. Ele não foi covarde. Aleluia. Nos dias de hoje, irmãos, quantos de nós já estamos sendo covardes? Nós olhamos o erro, aleluia, nós vimos o pecado, mas nós não temos coragem de chegar e falar da palavra, de confrontar diante a palavra de Deus. Quando nós estamos sendo covardes, negligenciando o que Deus manda a gente falar, aleluia. O que Deus pode entregar, irmão, não é para você não. Se Deus te entregou, entrega. Aleluia, fala, aleluia. E olha o que Elias falou. Nem orvalho, nem chuva haverá. Aleluia. Durante esses anos, segundo a minha palavra, aleluia. Elias falou aqui, Deus selou em cima a palavra do profeta. Porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias não era diferente de nós. Mas tinha uma coisa que Elias, aleluia, ele prezava. Elias era um homem de coração. Elias era um homem dependente de Deus. Aleluia. Elias era zeloso pela santidade. Elias era corajoso. Aleluia. As características que Elias tinha. Será que nós temos as mesmas características que Elias tinha? E é por isso que muitas vezes nós nos indagamos, perguntamos por que Deus nos faz. Porque nós oramos, não acontece. E nós será que está faltando fé, obediência em nós? Aleluia. Porque o céu ele não muda, Deus ele não muda. Deus ele é imutável, aleluia. Mas nós que somos falhos, pecadores, aleluia, infiéis, aí nós mudamos, aleluia. Mas Deus ele permanece o mesmo, aleluia. Os céus ele permanece o mesmo. O céu está prestes para derramar bênçãos sobre nossas vidas. Mas muitas das vezes nós mesmos travamos aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Aleluia. Eu estudando essa palavra, eu pedi uma direção a Deus e disse: Senhor, revela a palavra, fala conosco. O Senhor é conhecedor de como a tua igreja está. E se Deus está falando dessa forma, é porque Deus está falando assim: encorajem-se, tenham ânimo, aleluia, meditem, aleluia, me busquem, aleluia, que eu vou fazer, aleluia, glória a Deus, Santo de Israel. E depois que Elias ele fala para o rei que não vai chover, os céus secam. Aleluia. Começa a vir a seca, a escassez. E eu queria colocar um tema nessa palavra, nessa pregação de hoje, a qual o tempo o Senhor me deu. O Deus que provê em meio à escassez. Aleluia. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, irmãos. E ele fala para Elias: Elias, tu sai daí agora e vai para o Oriente e esconde junto ao rio,
ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e a dizer que beberás do rio, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Aleluia. Olha a direção que Deus dá ao profeta. Deus diz: olha, tu vai sair daí agora, porque as coisas não vão ficar boas, vai faltar água, aleluia. Mas ande em obediência, obedece a minha palavra, porque quem anda em obediência não passa precisão, aleluia. Porque quando nós andamos em obediência, Deus provê lá na frente, aleluia. Porque a palavra de Deus diz assim: porque eu já ordenei aos povos que me sustentam. Pedro falou para Elias, auxiliar Gleison: vai que eu vou ordenar. Não, Deus já tinha preparado a providência antes da falta, aleluia. E esse é o Deus que nós servimos, que prepara a providência antes da falta, aleluia. Mais. Está buscando o reino em primeiro lugar? Se quiser, ele vai prover. Priorize o reino de Deus, aleluia. E você vai ver Deus suprir todas as suas faltas, aleluia. E Deus falando para Elias, eu projetando, estudando: olha, Elias, vai faltar para todo mundo, menos para você, aleluia. O povo sabe o que? Pecado. Deus tinha que tratar com o povo, e Deus tem as suas maneiras de tratar conosco. Deus trata de uma forma comigo, trata de uma forma diferente com você, aleluia. Com teu irmão é diferente, aleluia. Deus tem o seu jeito de trabalhar. Deus sabe onde aperta o parafuso de você, e você diz: ah, isso está doendo, aleluia. Aleluia. Sabe por que Deus faz isso, irmão? Porque Deus não quer te perder. Aleluia. Ele prefere ver você no momento um pouco de falta, não falta de tudo, mas um pouco de falta por um período, aleluia, para tratar com você, do que te perder. Aleluia. É por isso que muitas vezes acontece algumas coisas conosco e nós ficamos se perguntando: por que, Senhor? Para que, Senhor? Não pergunta por quê nem para quê, faz uma autoanálise de você mesmo, aleluia. Se alinha com Deus, aleluia. Se alinha com o propósito. Não adianta você viver longe do propósito de Deus, aleluia. Jonas quis fugir, irmão. Deus deu uma ordem para o profeta pega outro rumo contrário. Disse: não, Senhor, não vou não, vamos matar, aleluia. Aí Jonas pega, vai para outra direção. No meio do percurso, uma grande tempestade assola o barco. E quando essa grande tempestade vem, o camarada está dormindo. Porque assim é Deus trabalhando e o camarada dormindo ainda, diabo Juninho. Aleluia. Se acorda, irmão. Aleluia. E ele fala para aquele tripulante, aquela embarcação: olha, o problema sou eu. Ele reconhece o eu, diabo Juninho. E automaticamente, quando ele reconhece o eu, ele diz: olha, me joga no mar. Jogaram Jonas no mar. Um grande peixe veio e engoliu Jonas. A Bíblia não fala que é uma baleia, um tubarão, não, irmão, é um grande peixe. Aleluia. E engoliu Jonas e levou para a rota que Deus já tinha determinado para Jonas. Ou seja, não adianta você fugir. Não adianta você fugir. Uma hora ou outra Deus puxa a corda, irmão, aleluia. Não tem que ser crente, aleluia. Seja igual a Elias, corajoso, zeloso pela presença de Deus, aleluia. Porque o que tem acontecido de hoje, presbiteriano, assim, é que pessoas têm se assentado entre rodas e esclarecedores, pessoas crentes, aleluia, e tem ajudado as pessoas a esclarecerem o nome de Deus. E aí, irmão? Deus está vendo. Não precisa ter um amigo A ou B falar, não, Deus está vendo. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como foi teu dia hoje. Ele sabe o que foi que você falou hoje, aleluia. No versículo 5: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro.
Merenda da manhã, almoço, janta. Merenda da manhã, almoço, janta. O profeta não tinha falta de nada, aleluia. Porque Deus estava suprindo. Porque ele foi obediente à voz de Deus. Ele fez aquilo que Deus ordenou ele fazer. E é por isso que quando nós obedecemos o que Deus quando nós fazemos, nós não passamos por falta, porque Ele supre a necessidade dos seus, aleluia. E a palavra de Deus diz que aquele ribeiro, passados os dias, ele se seca, acaba a água, porque a seca já era grande naquele lugar. E Deus, olha, levanta e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele levantou e se foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traz-me, desce com uma vasilha um pouco de água, que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão, aleluia. Quem é que Deus manda sustentar o profeta? Uma viúva, aleluia. Só que o estado dessa viúva era pior que o profeta, aleluia, aleluia. Como o diabo Júlio já falou hoje à noite, delas que eram viúvas naquela época eram desprezadas, elas estavam fadadas à extrema pobreza, porque não tinha o seu marido para dar mantimento na sua casa, aleluia, para trabalhar e colocar com os caras dentro de casa, aleluia, pagar as contas. Então essas mulheres, elas ficavam mais vulneráveis nessa situação, aleluia. E Deus diz ao profeta: olha, vai, que lá tem uma viúva, e ela vai te sustentar. Mas o profeta não sabia que elas tinham falta na casa dela, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que elas só tinham um pouco de farinha e um pouco de azeite para fazer um bolo para ela e o filho, e depois morrer, aleluia. Eu imagino, irmãos, a situação daquela mulher, o nível de dificuldade que elas estavam enfrentando. Creio eu que com dívidas, falta de alimento, que a Bíblia já fala que ela tinha pouco alimento em casa, aleluia, sem o marido, aleluia, apenas com o filho. Ou seja, aquela mulher, ela tem uma sensação de fim, porque ela disse: vou fazer para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. E talvez você tenha enfrentado algum cenário da sua vida, a qual você olha para ele e diz: Senhor, eu vou morrer nessa luta, para mim não tem mais jeito, Senhor, já tentei de tudo, aleluia, mas nada muda. Mas o Senhor te diz essa noite, aleluia, o cenário vai mudar na tua casa, aleluia, não vai permanecer da mesma forma que está, porque o Senhor vai entrar em forte, aleluia, para te garantir a vitória, aleluia. Aquela mulher estava com a visão limitada pela escassez. Aquela mulher não estava encontrando solução, estava olhando apenas para a falta. E quem olha muito para a falta, esquece de agradecer por aquilo que já tem. Aleluia. Deus te convida essa noite para parar de olhar para a falta e olhar para aquilo que Ele já te deu. Aleluia. Porque quando você começar a olhar para aquilo que Ele já tem que entregar nas tuas mãos, aleluia, o cenário vai mudar, aleluia. As coisas vão se alinhar, aleluia. Para de olhar para o que falta, irmão, aleluia. Aleluia. Então aquela mulher estava com a visão limitada. Aquela mulher enfrentava, creio eu, conjecturando um quadro de ansiedade profundo, aleluia. Porque coisa horrível, irmão, é você olhar para a sua casa, sua dispensa, aleluia, e não ver mantimento, não ver, aleluia, o leite do seu filho, aleluia. Imagina como estava a coração daquela mãe. Meu Deus, como eu vou sustentar o meu filho? Não tenho para dar de comer a ele. Me pede roupa, não tenho para dar.
Aleluia. Me pede, contextualizando, irmãos, o nosso tempo de hoje. Me pede brinquedo, não tenho para dar, aleluia. Vê os outros filhos ganhando, mas o seu não ganha, aleluia. Porque você está na escassez. Mas Deus vai operar nesse vale, aleluia. Ele é Deus dos montes, mas também Deus dos vales, aleluia. E é bem verdade que em meio aos vales nós paralisamos. Assim como o profeta Ezequiel, quando Deus leva ele e coloca naquele vale que estava cheio de ossos sequíssimos, a palavra de Deus disse que a mão do Senhor fez o profeta andar, aleluia. Se a mão do Senhor fez o profeta andar, é porque ele não estava conseguindo andar diante daquela situação. Mas a mesma mão que leva para o vale é a mesma mão que cuida do vale. É a mesma mão que faz andar em meio ao vale. É a mesma mão que diz, vai e profetiza. Ah, vereador, mas você não sabe. Como está na minha casa, é verdade, eu não sei, mas Deus te conhece, Ele sabe. O mesmo Deus que te conhece é o Deus que me usa, aleluia. E diz, não vai faltar aguenta o tranco, aleluia. Aguenta, porque o que Deus vai liberar sobre a tua vida, nem você mesmo vai acreditar. Deixa o irmão falar, deixa eu falar. Deixa quem quiser dizer alguma coisa na tua vida. Que não está em pecado, aleluia. Aleluia. Deixa quem quiser falar, irmão. Deixa eu falar que você está em pecado, aleluia. Deixa eu falar que você está no erro. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu íntimo, aleluia. Deus conhece o teu secreto. Porque tem espinho, aleluia. Aleluia. Nós chegamos no meio da caminhada, aleluia. Olha o que Cristo padeceu por nós. Cristo veio a este mundo, aleluia, para morrer comigo e com você naquela cruz. Foi cuspido, aleluia. Fizeram a cruz para ele, aleluia. Fizeram ele carregar essa cruz, aleluia. Meu Deus, foi crucificado, aleluia, e sem ter culpa alguma. Porque ele estava carregando o meu e o teu pecado, as nossas culpas, aleluia, as nossas transgressões, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Vai desistir, irmão? Aleluia. E se Cristo tivesse desistido? Aleluia. Não desista. Não desista. Não desista. Aleluia. Porque Ele vai te socorrer. Aleluia. Entregue teus caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Não tem hoje, mas Deus vai prover. Está faltando, mas Deus vai mandar. Não vai conseguir, mas Deus diz, você vai conseguir, aleluia. Não tem saída, mas Deus diz, tem saída sim, aleluia. Porque quando Deus quer abrir uma porta, Deus abre porta até onde não tem, aleluia. José sofreu 13 anos para chegar no cargo de governador, aleluia. Será que José não teve vontade de desistir? Claro que sim, porque José é humano. José era homem, sujeito às mesmas passagens que nós. Mas sabe por que José não desistiu? Porque Deus deu um sonho a ele. O sonho que José teve não foi de homem, foi sonho divino, aleluia. Foi o próprio Deus que deu aquele sonho a José, mostrando a José aonde José chegaria. E isso impulsionou a José a não desistir. E eu te convido essa noite, se lembre daquilo que Deus prometeu, aleluia. Porque a palavra de Deus diz que passaram céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Aleluia. Versículo 12. Porém ela disse, viu o Senhor teu Deus que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite, uma botija.
E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze isso. Primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. É forte, irmão, esse versículo. Alguém que estava no absoluto zero, não tinha mais nada, aleluia, já tinha se conformado que morrer naquela situação, que não tinha mais jeito para ela, aleluia. Mas de repente chega alguém a qual Deus manda diretamente para a casa daquela mulher, alguém cheio de Deus, aleluia, o profeta Elias, aleluia, para levar